Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Sendo que hoje a derrota foi em São Januário. Tem uma coisa que ninguém está falando, mas eu vou alertar para a torcida do Vasco. Tiveram muitos anos que o Vasco por pouco não caiu para a segunda divisão, graças ao fator casa, onde a torcida do Vasco praticamente entrava em campo e empurrava a equipe para a vitória. E, infelizmente, com o Fernando Diniz, isso vem acontecendo pouquíssimo. A torcida já perdeu a paciência. Hoje vaiaram o treinador novamente, durante o jogo, após o jogo, no momento que ele ia fazer substituição, e isso não está legal. Mas fica aqui com a gente até o final do vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo profundamente com o Vasco. O Vasco já vem de uma sequência de reestruturação de pelo menos 3 anos. Ano passado foi um ano bom, um ano sem sustos, ano retrasado, desculpa. Ano passado foi um ano que nós chegamos já numa final de um campeonato nacional, porém fomos vice-campeões da Copa do Brasil, porém no Campeonato Brasileiro a gente ficou em 14º. Até a penúltima rodada a gente ainda não sabia se ia cair ou não, o que é o ponto ruim do trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz jogando Copa é um treinador excelente, sabe jogar, jogo de ida e volta, mas quando chega jogo valendo 3 pontos, campeonato longo, acontece o que está acontecendo. Em 9 pontos disputados, o Vasco ganhou apenas 1. E os últimos 3 trabalhos do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro vem sendo assim. Ele deixou o Fluminense na última colocação, quando ele era treinador do Fluminense, com apenas 6 pontos. Com o Cruzeiro aconteceu a mesma coisa, ele também fez um trabalho muito ruim no Campeonato Brasileiro e foi mandado embora também por causa disso. E agora vem acontecendo com o Vasco, aonde ele fez uma campanha ruim ano passado, que nós ficamos em 14º e só pegamos a vaga na Sul-Americana por um critério de uma vaga a mais que abriu pra gente, né? E o trabalho meio que ficou um pouco apagado, esse trabalho ruim, porque ele chegou numa final de Copa do Brasil. O que é bom voltar a disputar a final de campeonato, mas hoje a gente viu o jogo em São Januário, de fato o Vasco não jogou mal. O Bahia praticamente não deu 2 chutes ao gol. Deu um chute que foi quando fez o gol, no escanteio, que, diga-se de passagem, tinha sido escanteio para o Vasco. O juiz deu 3 escanteios que não marcaram para o Vasco hoje, mas no gol do Bahia tinha sido escanteio para o Vasco. O árbitro não deu escanteio, deu tiro de meta para o Bahia foi para o ataque, teve o escanteio e fez um gol. Mas, gente, futebol profissional hoje. Tomar um gol desse, com a bola na entrada da área, viajando com uma fatiada que o Everton Ribeiro deu, não dá. Quer falar alguma coisa, Lourenço? Sim, todos contra o Vasco. O dia que um jogo de Vasco contra qualquer time for justo, vai ser um jogo muito bom de se ver. Esse juiz, ele tava brincando de dar amarelo. Eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Ah, tocou nele, amarelo. Ah, tocou nele, amarelo. Ah, mas empurrou, amarelo. Tronco não é amarelo, tronco é falta. Falta é, mas tronco não é amarelo. Às vezes tronco, depende da força, nem é falta. Então estavam roubando muito o Vasco hoje, como sempre. E mais uma coisa, o juiz enrolado invertia a falta, não dava escanteio para o Vasco, picotou o jogo inteiro. Você vê, esses árbitros são árbitros amadores. A profissão de árbitro de futebol no Brasil ainda não é uma profissão, não é profissional, né? É amadora. E com isso, os árbitros não têm um bom preparo físico. Esse árbitro picou o jogo inteiro porque ele não conseguia mais correr. Campo pesado, choveu, o Vasco criou. Ficou claro que o Vasco falta ainda um matador que esteja em ritmo de jogo. Hoje o Brenner teve algumas chances e por falta de ritmo ele não conseguiu fazer gol. Não estou criticando a atuação do Brenner não, tá? Só estou comentando o que aconteceu no jogo. Felipe Coutinho saiu vaiado hoje, bem vaiado, e ele fez uma carinha de gol contra, que eu conheço o jogador de futebol quando faz essa cara.
Vasco querendo renovar, ele saiu vaiado, fez essa cara. Não sei, não ficou um clima bom não. Eu não gostei da maneira que o Felipe Coutinho saiu de campo não, né? Marília Nestrosa entrou com mais vontade do que qualidade, pelo menos tentou. E uma coisa eu vou falar aqui de novo, gente. O Rojas não pode ser reserva nesse time do Vasco. Em 10, 15 minutos em campo ele fez mais coisa que o Coutinho fez, mais coisa que o Nuno fez. Ah, não vou botar o Nuno no banco. Ah, não vou botar... Bota um dos dois no banco. Não vai botar o Coutinho no banco? Bota o Nuno. Ou bota o Coutinho. O Rojas está pedindo passagem há muito tempo no time do Vasco. Ele entrou muito bem mais uma vez, dando dinâmica ao jogo. Jogador rápido, conclui a jogada rápida, corta e toca, cria, gera jogo. O Spinelli também está sem ritmo, mas, cara, o Spinelli, todas as bolas que ele veio pegar e fazer o pivô, ele acertou. Coisa que a gente reclamava que o Verratti não sabia fazer. As duas primeiras bolas que foram na área, o Spinelli ganhou de cabeça. De repente, se o Spinelli tivesse condições de jogar esse jogo todo e tivesse desde o início no campo, né, desde o início de titular, capaz que o Vasco não teria perdido esse jogo, ou teria empatado, ou teria ganhado, né? Andrés Gomes hoje no primeiro tempo fez uma partidaça, mas no segundo tempo ele já não conseguiu mais ganhar quase nada ali na ponta esquerda, depois ele caiu um pouco mais para o meio, que para mim ele não rende ali. Outro ponto positivo foi o PH, que entrou muito bem, dando profundidade, atacando espaço. O PH que a gente gosta de ver, dando drible da vaca, levando na linha de fundo, cruzando na área. Agora outro jogador que entrou mais uma vez, gente. Eu sei que é cria da base, a gente tem que valorizar, mas o cara entrou totalmente desconectado com a realidade do jogo, foi o GB. O que foi o GB em campo, gente? Não tem condições. O cara tá em outra dimensão, tá pensando no Fortaleza que ele vai jogar e tudo mais. Já tinha que ter entrado com o Rojas, cara. Já tinha que ter tirado o Felipe Coutinho há muito mais tempo. O GB hoje em campo foi um a menos. Tudo que ele tentou, ele errou. Carlos Cuesta fez uma boa partida. Robert Renan tá jogando praticamente de lateral esquerdo porque o Piton tá sendo totalmente improdutivo. Conseguiu fazer 2, 3 jogadas ali com o Andrés Gomes e foi só isso. E na marcação, ele é um desastre. Sabe quantas bolas o Bahia chutou no gol? Com perigo? 2 bolas, que foi a do gol e a que o Juba tentou encobrir o Léo Jardim no contra-ataque no segundo tempo. Fora isso, o Bahia não criou mais nada. O Vasco martelou o jogo todo. O juiz deu 9 minutos de acréscimo, mas só tivemos 4 minutos de bola rolando, porque o Everton Ribeiro ficou caído no chão, sentiu cãibra, levantou, caiu de novo, aí chamou a maca. Depois, teve uma confusão do Spinelli com uma falta que não foi, que pediram cotovelada fora do lance, o Bahia fez certo. O Bahia furou a bola do jogo, o que o Vasco teria que ter feito contra a Chapecoense. O Bahia fez hoje, conseguiu ganhar o jogo, o juiz deu mais 2 minutos de acréscimo, podia ter dado mais 5, se ele quisesse. Hoje, 15 minutos de acréscimo, não seria nada absurdo, porque o segundo tempo não teve jogo. O árbitro da partida picotou o jogo inteiro. E hoje, gente, o Vasco criou. Acho sim que o Diniz mexeu mal, botou o GB que está saindo do Vasco. Por que não botou o DVD? Por que não tinha tirado antes e já teria colocado o Rojas no lugar do Coutinho? O Nuno tá morto, gente. Desculpa falar isso para vocês, mas o Nuno está morto dentro de campo. Não tem condições do Nuno continuar sendo titular e o Coutinho junto com o Rojas jogando o futebol que está jogando no banco de reservas. E espero já que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, porque Campeonato Carioca, sinceramente, os números falam por si só, não tô nem aí. Eu quero saber de Campeonato Brasileiro. Em 9 pontos disputados, o Vasco ganhou 1. Vai com o time reserva jogar no sábado à noite e foca semana que vem no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa ganhar. E o próximo jogo semana que vem, se eu não me engano, é fora de casa. Que o Cuiabano tenha logo condições de jogar, que esteja bem, porque o time do Vasco não dá para desperdiçar mais pontos. A gente sabe que quando chega no meio do campeonato, na zona de rebaixamento, hoje, com esse resultado, o Vasco já está na zona de rebaixamento. A gente já sabe o que acontece. Então vamos mudar enquanto dá tempo. E agora, Diniz, desculpa,
não falta mais peça para você não.